Eu apresento o programa Operação Disso, eu lido com polícia, a minha vida inteira é lidar com polícia. Bom, e é gozado, às vezes eu converso com um policial e eu pergunto para ele assim, você já leu a Lei de Abuso de Autoridade de 2021? Não, nunca li. Aí eu chego, pera um pouquinho, você já leu a lei que trata de 2019, que trata da cadeia de provas? Não, eu nunca li. Como é que você não leu? Policiais na ativa. Ativa. Tô falando até de delegado de polícia que já foi lá no meu programa. Você já leu a Lei de Abuso de Autoridade? Você já leu a lei que fala das provas? Que foi uma mudança tremenda na arrecadação de provas. Então, que nós tivemos 3 leis. A justiça tem sido muito criticada, que solta. A justiça está muito legalista. Essa é a opinião, tá? Só que tem um detalhe. As pessoas têm que aprofundar o estudo. Vou te explicar o porquê. Na minha época, enquanto delegado, Stephanie, não existia lei de abuso de autoridade. Não é que existia. Existia uma lei muito antiga que ninguém era processado. A lei era tão ruim que ninguém era processado. Então, o delegado, o investigador, o policial militar, ninguém respondia por abuso de autoridade. Ninguém. Se um policial desse um tapa em alguém, respondia por lesão corporal, tá? Então, veja bem. Só que nós tivemos em 2021, com a aprovação em massa do Congresso Nacional, não teve nem A e nem B, em massa, aprovar a Lei de Abuso de Autoridade. E a Lei de Abuso de Autoridade, quem tem que ler? É o advogado criminalista, é o delegado, são os policiais que trabalham na Polícia Civil, Polícia Militar, promotor e juiz. Você tem que ler a lei. E eu pergunto para as pessoas, muita gente não se atenta a isso. Então, você tem a lei das provas de 2019, que também foi aprovada no Congresso Nacional, não por unanimidade. Tem deputado e senador dizendo que a lei é frágil, que a lei beneficia ladrão, e votaram essas 2 leis. A maioria dos deputados e senadores que eu tenho visto na televisão e em podcast, que reclamam que a justiça está soltando, votaram a favor dessas 2, que na minha época não tinha. Na minha época não tinha. Gente, a lei de 2019, que fala de todo o processo de cadeia de arrecadação de prova, quando você lê, é uma coisa extremamente cuidadosa com a prova. É um menu do que fazer. É um menu do que... É um passo a passo. Eu vou dar um exemplo para você que está me assistindo. Eu assisti na televisão esses dias uma operação da Polícia Federal Brasileira. Tão de parabéns. Por quê? Eles foram... apurando crime de lavagem de dinheiro, eles foram num bairro nobre, prenderam algumas pessoas, mas a ideia era arrecadar o quê? Telefone celular e arrecadar o quê? Computador ou qualquer tipo de aparelho eletrônico. E eu tô de olho porque tinha uma emissora de televisão com a câmera ali. Olha, Stephanie, o que eu vi, eu fiquei contente, porque eles estão seguindo a lei. Vou te explicar. A Polícia Federal... ela vai para esse tipo de operação com sacos plásticos numerados e tem lacre. Então, exemplo, me dá seu celular aqui um pouquinho. Então, vamos supor que nessa operação tinha lá 2 celulares. E aí aparece o policial pegando um primeiro celular, colocando no saquinho, colocando um adesivo e passando um lacre. Aí ele pega o outro telefone, coloca no plástico, fecha e beleza. E aí, depois, quando termina a operação, todos eles saíram com computador, laptop, tudo envelopado, lacrado. Isso diz a lei de 2019, que os congressistas aprovaram nas 2 casas por unanimidade. Todos. E aí, eu vejo a operação da polícia, aonde o policial pega um celular de uma pessoa, Stephanie, e já começa a abrir. E já começa a abrir gravando. Aí, do outro lado, que vai ter um advogado criminalista, esse advogado criminalista, ele vai fazer o quê? Ele vai correr na corregedoria, ele vai correr no DIPO, ele vai falar, espera um pouquinho, a cadeia de prova eles destruíram. Eles destruíram. E outra coisa, hein? Essa lei
Tô aqui para falar a verdade, hein? Eu vou soltar a língua hoje aqui. Pode falar. Para falar, para quem é leigo, vai aprender. Vou falar uma coisa para vocês. Consulta, vai no Google, Lei de Abuso de Autoridade 2021. Aprovado por unanimidade, você pode ver a relação de quem votou. Essa lei deixou policial com medo, promotor com medo, juiz com medo. Porque na minha época, delegado de polícia não tinha preocupação nenhuma de responder por abuso de autoridade, promotor não tinha preocupação nenhuma, porque essa lei era uma lei de 1960, era uma lei que nunca funcionou. Só que em 2021 fizeram uma lei para amarrar as autoridades. Amarrar. E essa lei deu força para quem? Para que o trabalho policial e judicial tem que ser de acordo com a legislação. Porque do outro lado tem um advogado. E o advogado está lá para quê? Stephanie. Na verdade, facilitou o trabalho do advogado criminalista, mas pera um pouquinho. Mas pera um pouquinho. Olha, eu não tenho vontade de ser nada, eu nunca vou ser candidato a nada. Zero. Hoje eu quero apresentar a operação de risco, o meu canal no YouTube Na Cena do Crime, eu escrevo livros e faço palestra. É isso que eu quero, é isso que eu gosto da minha vida. Agora, eu vou falar uma coisa. Se eu fosse deputado ou senador, deputado federal e senador, em 2019, 2020, 2021, eu teria votado contra essas duas leis. Por quê? Porque eles criaram leis tão específicas que praticamente uma lei dessa tem que ir lá para a Suíça, lá para a Bélgica, que é país que quase não tem crime, e aí você trata a coisa com mais peculiaridade. Mas num país com problema de falta de policial, com um país onde você tem muitos crimes, você jamais poderia ter feito uma lei relacionada à cadeia de prova e abuso de autoridade como é. Não comporta.